Obrigada, Hélio. Obrigada, Casa de Batuíra. Uma boa tarde a todos nós, a todos os irmãos e irmãs que estão sintonizados com a nossa casa. Na tarde de hoje, na tarde fria, né? Todo mundo encolhidinho, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, estudar o capítulo 5, o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse é o subtítulo. Diz assim: muitas vezes, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova, uma prova mais longa do que a um homem bom que receberá por recompensa do seu mérito a graça de uma aprovação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis: antes fosse este. Cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja começado a sua. Por que então quererias que o mal não tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão, enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos nossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Então, esta vos parecerá como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Meus irmãos e minhas irmãs, comecemos por esse finalzinho, né, em que nos chama para o recado de Jesus: não julgueis. E nós fazemos isso com muita frequência. Espírito grosseiro que somos, né? Ficamos a fazer críticas, ficamos a condenar, ficamos julgando causas que desconhecemos apenas pelas aparências. À medida que nos esforçamos por evoluir, esse hábito, que é um vício, na verdade, né, o julgamento do outro, vai diminuindo em nós. Precisamos observar se ele está presente na nossa vida e com que frequência, para que tenhamos uma noção se nós estamos cumprindo a nossa parte, se nós estamos cumprindo a nossa tarefa que viemos realizar, que Deus nos destinou. E o hábito de julgar os outros, de condenar os outros,
é muito frequente e muito pesa sobre nós, sobre a nossa trajetória. Então, no início, ele mostra exatamente o julgamento, né? Fenelon nos mostra o nosso hábito de julgar, quando ele diz que muitas vezes, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, nós usamos essa frase: se fosse um homem de bem, teria morrido. É muito frequente, né? E temos visto nos noticiários a informação de tiroteios e quantas vezes aquele que está sendo perseguido escapa, né? E aí vem essa frase à nossa boca, às vezes não à boca, mas ao pensamento, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E até temos visto muitos casos de crianças, né, serem vítimas de balas perdidas. Então, ele vai nos explicar o quanto nós estamos equivocados, né? Quando nós fazemos esse julgamento precipitado, e ele nos esclarece que aquele que recebeu, que cumpriu a sua trajetória, que cumpriu aquilo que foi traçado no seu planejamento ao reencarnar, foi liberado, tal qual um aluno na escola, né? Aquele que estudou, que fez todas as tarefas, cumpriu todas as provações a que está sendo submetido, vai ser aprovado. Aquele que deixou de lado o cumprimento das tarefas, titubeou, brincou mais do que trabalhou, ele vai para a recuperação final. Então, seria o caso de nós liberarmos aquele que não estudou, aquele que brincou, e retermos aquele que foi dedicado aos estudos. Esse julgamento a gente pode comparar com essa situação escolar pela qual todos nós passamos, fica mais fácil de entender o que Fenelon vem nos trazer, para que nós possamos controlar nosso hábito de julgar, nosso pensamento. É um vício, né? O julgamento, né? Um hábito. Se a gente fala um hábito, é uma delicadeza, né? Mas, na verdade, é um vício. E trazemos em nós muitos vícios das outras encarnações e da encarnação presente. Aprendemos na convivência no dia a dia com nossos familiares a julgar. Então, precisamos vigiar, como disse Jesus, vigiai e orai. E cada vez que encontrarmos uma falha dessa em nós, orar e pedir amparo para que nós possamos vencer em nós tais dificuldades, para nos melhorarmos, evoluirmos, que é essa a nossa destinação. Para isso viemos nessa encarnação, oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de melhorarmos. Observemos o nosso dia a dia, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que estejamos fazendo a nossa própria reconstrução, a nossa melhoria. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de termos Fenelon nos dando esse conselho, né? Nos advertindo, nos esclarecendo, e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, mais uma vez. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de amor e bondade, agradecemos por essa tarde de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos esclarece, que tanto bem nos faz, tanta oportunidade nos cria de melhorarmos a nós mesmos, de cumprirmos bem as nossas missões a que viemos nessa encarnação. Agradecemos a Fenelon por vir nos esclarecer nessa data e pedimos que envolva os nossos irmãos que têm dificuldade de aceitar os ensinamentos dos espíritos e que mais tempo levarão para cumprir sua trajetória, e que tenhamos o bom pensamento quando as tragédias à nossa volta chegarem aos nossos conhecimentos,
que possamos ter o carinho, o respeito, a caridade para com aquele que parte e para aqueles outros que não chegou a hora de partir. Que o Senhor nos envolva a todos, ilumine as nossas mentes para que possamos estar vigilantes com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos no dia a dia. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, Batuíra, a nos proteger, a nos inspirar hoje e sempre.